Olá, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. E a gente dando prosseguimento, ao nosso estudo, o caminho da transformação para a cura, nós já falamos de várias coisas interessantes e algumas coisas a gente vai cada vez mais pincelando mais, né? Eu creio que já na primeira aula eu já tinha falado de algumas coisas sobre o que a gente vai estudar hoje, o que a gente estudou ontem, e isso é maravilhoso. Hoje, a gente, na videoaula, no audiobook passado, a gente falou, a última parte aqui, sobre a ajuda da medicina holística, né? O que a medicina holística está fazendo. E que bom que vários profissionais estão aderindo à medicina holística, né? Quando a gente fala em medicina holística, não só é o médico, mas todas as profissões, e isso é maravilhoso, isso é uma bênção, né? Então hoje nós vamos continuar aqui na segunda parte do livro, a gente vai falar sobre o homem dividido, né? Então, olha, o pensamento ocidental vem sendo marcado há pelo menos 3 séculos pelo dualismo do ser humano. Assim, o corpo físico e a mente têm sido considerados entidades separadas. Os principais inspiradores dessa tese, adotada pelo iluminismo a partir do século XXIII, foram o filósofo, físico e matemático francês René Descartes, de 1596 a 1650, e o físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo inglês Isaac Newton, entre parênteses, 1642 a 1726, fecha parênteses. O iluminismo do século XXII, chamado do século das luzes, elegeu a ciência e a racionalidade crítica como seus caminhos básicos para isso. Bebeu nas fontes do racionalismo cartesiano e na física mecanicista newtoniana. Escolheu também se dedicar ao conhecimento da natureza para torná-la útil ao homem, optou por dominar a natureza. Essa separatividade rompeu com a unidade do ser humano e até então via a si mesmo como um ser íntegro, unificado, no qual a mente e o corpo formavam um todo orgânico, em que espírito e matéria se complementavam e só se separavam na morte. Na prática, a ciência, que antes adotava de braços dados para a filosofia, dissociou-se dela, e as emoções e o espírito ficaram em campos quase opostos aos da razão. A razão se sobrepôs às emoções e passamos a viver pela razão, escravos de um racionalismo que precisa ver para crer. A gente deu tanta volta, né, em ser moderno, querendo sempre modernizar, que a gente separou e a gente não deu muita importância, né? A gente dava mais a importância do físico, né, do ver para crer. Agora, graças a Deus, a gente está retomando as origens e a gente está vendo aqui tanta coisa, né? Que até aquela época lá, a receitinha da vovó, tanta coisa que faz agora sentido, antes a gente achava uma besteira, né? O pensamento racional e a consciência emocional. Hoje conhecemos melhor as contradições geradas por esse pensamento racional. É como se nosso corpo fosse escravo da razão, apenas um executor das tarefas fisiológicas. Acontece que nós temos as emoções intrínsecas e viscerais dentro do nosso próprio corpo, vividas por ele. O lado racional controla músculos esqueléticos e músculos voluntários. Assim, nós pensamos, movimentamos nossos músculos e nos movemos. Mas existe um outro lado, as das funções do corpo, que não são controladas pela nossa vontade, que compreendem quase 90% do total: estômago, intestinos, coração, fígado, rim, reticências. Todos esses órgãos funcionam independentemente de nossa vontade. O fato de funcionarem de maneira automática
faz com que os ignoremos e até mesmo quase os desprezamos, como se não existissem. Todas essas funções que ocorrem de maneira natural estão implicadas e ligadas com as emoções, com a manifestação das emoções. Se é possível, por um lado, conter um choro racionalmente, por outro, nunca conseguiremos conter choro dos nossos órgãos. Os órgãos possuem suas próprias consciências, cada órgão tem a sua, e não estamos aqui nos referindo à consciência do lado racional, aquelas que se dá ao lado esquerdo do cérebro. Um exemplo, você acaba de jantar e vai dormir, mas não precisa dar ordens ao seu estômago para digerir o que comeu. Entretanto, no dia seguinte, quando acorda, todo aquele alimento foi processado, nada mais resta no estômago. Existe aí uma consciência que não é racional. Porque tudo acontece enquanto você está dormindo. O mesmo ocorre com a consciência do coração, que pulsa sem parar, ou o do fígado, que sabe dosar a quantidade de suco biliar necessária para digerir cada grama de gordura ingerida. Assim, como o organismo que sabe exatamente quantas moléculas de glicose são necessárias para funcionar bem. Muito legal, né? Trata-se de uma consciência muito mais sofisticada, que faz tudo acontecer de maneira automática e equilibrada. Mas ela está conectada com todas as suas manifestações de ser humano, principalmente as emoções. Por isso, quando reprimimos o choro, ele se manifesta em nossos órgãos. E é esse choro interno que pode provocar o desequilíbrio, a doença. O choro citado antes é um tipo de consciência emocional de energia. A estagnação dessa energia, dessa consciência, pode gerar uma série de doenças, desde uma simples espinha até um tumor, um câncer que corrói a pessoa por dentro. Um tumor é formado pelas mesmas células que compõem o nosso organismo, só que por aquelas que perderam a consciência e se rebelaram contra suas irmãs. Tornaram-se então estranhas e enganam a defesa do organismo e o nosso cérebro, fazendo-a enxergá-las como células iguais às outras. Essas alterações das células dão a elas uma espécie de passaporte para invadir vários órgãos, não apenas para crescerem e formarem tumores, mas também para provocar metástase em outros órgãos, e vão tomando conta, corroendo e destruindo o corpo, como se estivessem revidando contra a tirania da consciência racional que perturbou o equilíbrio. Então, eu sempre falo isso aos meus clientes. Eles percebem que eu sou muito fascinada assim, no corpo humano, porque Deus ele é maravilhoso, ele mostra tudo ali pra gente, sabe? Então, quando a gente começa a trabalhar com isso, com a gente associar, porque a massoterapia, eu já falei aqui algumas vezes, volto a falar, a massoterapia ela é totalmente uma terapia holística. Então, ela é uma terapia holística, porque você, na massagem, você trabalha com a pessoa o emocional também. Às vezes, a pessoa ela gosta do toque, da massagem, por conta aí, olha, da sua criança interior, que não teve muito, ou então teve muito esse carinho dos pais, o contato de fazer, né? E, de repente, casou e o casal, eles não conseguem, sabe? Educações diferentes, gente, isso não é nada demais, não. Mas uma parte do casal teve uma criação, o outro teve outra. Então, tem muitos casais que não têm essa coisa assim de dar carinho, porque não conhece, né? Não teve isso no relacionamento. E, entretanto, outros tipos, né? Outros pais, né? Do outro casal, talvez era muito carinhoso, então a pessoa tinha aquele carinho
e de repente perde os pais, aí não tem esse carinho. A massagem, ela é um carinho no físico e na alma. Então, às vezes a pessoa está sentindo muita dor e é isso. Então, tem muitas coisas emocionais que vai atingindo os músculos, ligamentos, músculos esqueléticos, os órgãos. Quando está chegando nos órgãos é porque já tem, né? Já está assim bem bloqueado e a questão do tumor também é tudo isso, é ligado a medo, mágoa, ressentimento, não falar, né, para não, não criar não criar situações indesejáveis. Então, às vezes, é bom botar tudo às claras, né? Mas é complicado também, a gente sabe também que às vezes botar tudo às claras solta um poeirão danado. Então as pessoas não querem a que ponto você quer pagar, né, esse preço. Mas a saúde vale a pena, né? Então, olha só, agora a gente vai falar sobre a consciência racional e emoções reprimidas. Então, dá tempo. Essa consciência racional que causou a separatividade é também uma das principais responsáveis pelo impasse e pela crise vividas nos dias de hoje pelo ser humano. Ela vai alterando de modo sorrateiro a maneira de pensar, ao processar de forma racional o ambiente em que vivemos. Vamos dar, como exemplo, uma simples dor de estômago. Alguém com dor de estômago pode suportar a dor sem ter consciência, sem pensar nem dizer o que está por trás dessa dor, mas fica mal-humorado, se sente mais vulnerável e, diante de uma ameaça, com certeza vai reagir de uma maneira muito mais agressiva e até mesmo destrutiva. Imagine alguém que precisa tomar a decisão de implantar um projeto importante, mas sente dor de estômago, mau humor, e tem tomado antiácidos há várias semanas. Tudo isso vai alterar sua consciência racional e é provável que ele não leve em consideração, nesse projeto, questões importantes para evitar ações prejudiciais em uma determinada área ou região. Isso pode ocorrer tanto nas empresas como nos governos. Imagine um governante que sofre de enxaqueca, sente muita dor, não tem paciência, mas não reconhece sua impaciência. Toma vários remédios e sofre devido aos seus efeitos colaterais. Junte a isso uma terrível dor de cabeça e estagnação das emoções. E pense em como tudo pode influenciar nas decisões e que ele precisa tomar e que afetam milhares de pessoas. A gente citou aqui pessoas com projetos, né? Um arquiteto, pode ser um advogado, gente, médico, cirurgião. Eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente às vezes, a pessoa pede assim, faz uma oração lá para mim, né? Envia reiki lá para mim. Eu costumo, quando alguém pede, né? Eu envio reiki para a equipe todinha, toda. O médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a circulante de sala, o anestesista, ai meu Deus, a instrumentadora ou o instrumentador, a equipe médica toda. Porque se tudo está fluindo muito bem, tudo dá certo. E quando a pessoa não tem nenhum problema ou consegue resolver com mais clareza, é porque está tudo fluindo bem, o ambiente está legal, tá tudo, isso tudo faz sentido, né? Então, se você tem algum desequilíbrio ali, pode ocasionar várias coisas. Já pensou um médico com dor de estômago, né? Com problemas, né? Isso pode acontecer porque todo mundo é humano, todo mundo sente. Mas olha só o que isso pode acarretar, né? Um governante também. Muitas coisas aí a gente vê, né? Então, assim, eu nem dou exemplo de governante, eu já dou exemplo, assim, de um médico fazendo uma cirurgia. Pensa bem, né? Olha só a importância. Um motorista de ônibus estadual, né? Um motorista de caminhão, né?
Olha só. Então, as emoções recalcadas e reprimidas pela ditadura da consciência racional trabalham 24 horas por dia. Acordada, a pessoa estará influenciando o seu meio através da imagem mental, da dor física, da sensação de insegurança, da dúvida, da sensação de dificuldade. À noite, durante o sono, esse quadro pode se manifestar na forma de sonhos ou pesadelos. Há quem use os sonhos e os pesadelos para interpretar o que está acontecendo em um dado momento da vida de uma pessoa. Podemos usar como exemplo o caso de um profissional que não está conseguindo entregar um projeto dentro do prazo estabelecido e tem o chefe no seu encalço, cobrando a conclusão do trabalho. À noite, esse indivíduo sonha que está em um pântano onde corre muito, mas não consegue sair do lugar. De repente, no meio do pântano, surge um monstro que avança em sua direção, morde e arranca seu braço, causando uma grande hemorragia. Ele então acorda apavorado. O que é o pântano? É a situação crítica que ele não está conseguindo processar. Quem é o monstro? O cliente e o chefe imediato. O que significa arrancar o braço? O risco de perder o emprego. Como vemos, essa que chamamos de poderosamente racional, a elogiada mente pensante, tem muitos problemas e não é tão poderosa assim. O capitalismo da era da tecnologia, da informação, tem como meta primordial a busca pelo lucro incessante. O lucro desmensurado é uma aspiração da consciência racional, da mente pensante e dominadora. Ela impulsiona essa civilização moderna a se desenvolver a qualquer custo, mesmo que possa, no processo, atropelar a saúde das pessoas e do planeta Terra. Mas, felizmente, chega um momento em que as pessoas começam a despertar para uma nova consciência. Percebem que não existe apenas esse pensamento racional e matemático puro, mas existe algo mais, uma consciência mais profunda. Talvez possamos dar a isso o nome de espiritualidade. O começo do despertar. Mais uma, dá rapidinho aqui. Então vamos lá no começo do despertar. Existe atualmente um despertar da consciência que reconhece que esse automatismo das funções fisiológicas do ser humano, que está vinculado às nossas emoções, que por muitos séculos foram reprimidas porque não eram consideradas importantes, essa repressão das emoções ocorre porque sempre se soube que não é fácil administrá-las e controlá-las, o que as fazia parecer perigosa para as pessoas. Desse modo, foi mais fácil controlar pela repressão e pela adoção de uma filosofia separatista que condenou o nosso lado emocional ao esquecimento. Mas esse despertar já começou. Essas emoções recalcadas que geram as doenças estão vindo à tona, mostrando que existe um outro lado da consciência do ser humano que precisamos entender e trabalhar dentro de nós. E essa espiritualidade é um olhar interior que busca entender o que está acontecendo para promover o equilíbrio e restabelecer a harmonia interior e exterior. Muito bacana, né? Então, assim, na próxima meditação, eu até coloquei lá no meu Instagram, quem puder também me siga lá no Instagram, que eu sempre coloco algumas coisas aqui pertinentes também sobre a psicoterapia, sobre a massoterapia, sobre o nosso entendimento, né, mental, emocional. Eu falo um pouco também sobre a programação no YouTube, quanto que eu vou postar vídeos. Se inscreva também no canal e coloque no sininho que você sempre vai receber a notificação. Nosso próximo vídeo, eu vou colocar, como eu combinei com vocês, a gente vai fazer sempre a leitura, né, o estudo, terapiando aqui, falando um pouco,
E no próximo vídeo, sempre depois da leitura, eu vou colocar uma meditação. Então eu já havia apresentado para vocês como que faz uma meditação no Ho'oponopono da criança interior. E hoje eu vou fazer aqui, tá? Uma meditação, só que eu vou separar esse vídeo para não ficar muito grande, tá? Então, até a próxima, gente. Fiquem com Deus, tudo de bom. Não esqueça aí de deixar o seu like, tá? Que isso daí é importante, que aí o YouTube entende que esse estudo é importante e outras pessoas que precisam vão chegar até este vídeo, tá? Até esse nosso estudo. Quanto mais pessoas estudando, despertando, entendendo, né, o que causa doença, como despertar a consciência, melhor para todos nós. Bom, fiquem com Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Tudo de bom e comentem, tá bom? Fiquem com Deus. Namastê.